Amém? Glória, né? Amados, pode sentar. Eu queria que o Átila depois cantasse um louvor, né, Átila? O levita lá da igreja. Lá ele está sendo o levita principal, abaixo de Cristo. Primeiro é Deus, né? E eu sou o secundário. Quando ele não vai, aí eu tenho que lembrar dos louvores, sem ovelha, divino companheiro. Mas é assim que nós temos assim, louvado e adorado, né? Coisa boa, né? A família do pastor William, né? Né, pastor William? Está presentes. Seja bem-vindo, viu? Se gostar, permaneça para sempre aqui, até que Jesus venha. Amém? Amados, é sempre bom, assim, receber um convite para a gente poder estar falando de Deus, né? Aqui nesse lugar abençoado, lugar onde Deus opera, é onde agrada aos olhos de Deus. O que nós temos que agradar é Deus, não é agradar irmão e nem irmã. Deus tem que ser agradado. Não adianta você me agradar ou agradar o levita e desagradar a Deus. Deus é em primeiro lugar incondicionalmente. Não tem condição. Independente se eu estou bem na vida, se eu estou mal, eu tenho que adorar Ele sem exigir nada. Sem questão de momento. Não importa a circunstância. Eu tenho que adorar Deus e você também tem. Porque Ele tem que ser adorado. Ele não tem que ser amado. Amado é algo mais ou menos no nível assim. Adorado é muito mais. E aqui nós estamos na noite para continuar adorando. Porque até aqui vocês adoram, têm adorado. E aqui nós vamos dar continuidade, né? E enquanto o Átila se prepara, hoje nós vamos ler uma palavra que está em Jonas, né? É um evangelho, ou seja, nós vamos falar de Jonas trazendo para dentro do evangelho, porque tudo aqui é evangelho, está pregando, está falando. Jonas está lá no Velho Testamento, é um livro não tão fácil de achar, mas vocês vão encontrar, certinho, irmãos? Então, assim, a pastora mandou um abraço para vocês. Hoje seria ela, mas ela foi fazer uma prova e hoje é dia de prova dos Correios. E aí ela foi fazer, o Léo, a Gabi também, e não pôde estar aqui. E o pastor William perguntou se era possível. Eu falei amém. Né? Porque eu já falei tanto amém para o mundo. Tudo no mundo eu ia. Vamos para um forró ali? Bora. Sabe dançar forró? Não, mas eu fico lá vendo. Vamos para ali? Bora. Vamos. E para Deus, eu não sei, talvez eu vou ver. Não, amém. Seja feita a vontade de Deus, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Como nós não sabemos o dia nem a hora, a gente tem que estar todos os momentos preparados. E a palavra em Jonas, vocês podem ficar de pé, por favor. Quem puder, quem não puder, não há problema nenhum. Não é nem um pingo de falta de reverência a Deus, de forma nenhuma. Não pode ficar em pé, está com a perna doendo, está com a coluna um pouco ruim, continue sentado. Amém? Jonas, nós vamos ler dentro do capítulo 1, 4 versículos. Dentro do capítulo 2, 4 versículos. E dentro do capítulo 3, 2, na realidade nós vamos ler uns 8 versículos, mas vai ser bem rápido, viu? Eu poderia resumir num só, mas às vezes é bom ler um pouco mais para o irmão entender o que Deus quer falar dentro do texto. Louvado seja Deus. Todo mundo achou, Jonas? Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis,
Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aí a gente lê aqui no capítulo 2, no versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Glória, né? Amados, Jonas era um profeta. A Bíblia fala do pai dele. Ele não era um qualquer, no sentido, Deus pega na visão do homem um qualquer e capacita. Deus pega um que é intelectual, tem cursos superiores, tem mestrado, e de repente esse não entende um A do que Deus está falando. Porque Jesus, a palavra ela só fala com quem tem intimidade com Deus. Todos nós aqui nessa noite, estamos aqui, temos intimidade com Deus. Uns, talvez uma intimidade mais profunda, outros é razoável, mas todo mundo aqui tem conhecimento de quem é Deus, de que Deus é diferente de deuses, que Deus é diferente do Deus de Faraó. Deus é diferente de milhares de deuses que tem na Índia, na China. Deus, todo mundo aqui sabe que é diferente de Maomé, de Buda. Então, todo mundo aqui tem conhecimento. Fala com Deus e Deus fala com cada um aqui. Então, Jonas não era uma pessoa de repente que ia passando e Deus olhou e falou: ó, fulano, vem cá. Não, Jonas era um profeta, era um homem de Deus. Só que em um momento da vida dele, ele teve uma fraqueza, né? Ele simplesmente teve uma fraqueza. Quantos de nós aqui não já aconteceu em algum dia de você não ter vontade nem de levantar da cama? Hoje eu não vou nem sair daqui. Lá em casa, de vez em quando, quem passa o café quase sempre sou eu de manhã. Que eu gosto de fazer o café, né? E aí, porque eu saio mais cedo, aí eu faço o café, tomo e fica lá para a turma. Aí, como eu já acostumei, eu costumo fazer nos demais dias. Só que o que acontece? Em um dia ou outro, me dá vontade de nem levantar para fazer o café. Hoje eu não vou sair da cama para fazer café. Vou dormir, mesmo eu não estando com sono. Mas aí chega um ponto que eu vou lá fazer o café. E vou e faço. E o que eu quero dizer com isso? É que Jonas aqui teve um momento desse. Elias foi um grande profeta, né? Foi tão assim grande diante de Deus que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas ele teve um momento de tristeza, de fraqueza. Não de pecado, mas de fraqueza. Que ele ficou com medo de ser morto pela rainha Jezabel. Embora ele tenha matado os profetas de Baal, tenha desafiado para mostrar que Deus era Deus, teve aquele momento que ele
fugiu, correu, pediu a Deus que o matasse, que era melhor morrer do que viver. E Jonas aqui, como outros demais, também tiveram. Por quê? Nínive era uma cidade que tinha mais ou menos 120 mil habitantes. E uma cidade com 120 mil habitantes naquela época era muito grande, era uma super cidade. Amém? Vamos ouvir um louvor? Depois a gente continua. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, irmãos, coloca teu coração a Deus. Esquece de quem está aqui à frente, do dia de amanhã, do dia de ontem, do final do ano. Só adora. Só adora. E deixa Deus trabalhar. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Amém? Amém. Só Ele é santo, não há outro como Jesus, né, amados? É por isso que nós estamos aqui para adorar, que só tem Ele. Senão a gente adorava outro, mas só Ele é Deus. Obrigado, Átila. Continuando. Jonas. Deus fala para Jonas o seguinte: o povo de Nínive, que era a cidade, era um povo que
ia pecando, rebeldia, matavam profetas, adorava deuses diferentes. E isso foi somando, isso foi uma somatória que subiu até Deus. Assim como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, havia uma somatória de pecado, como se fosse assim, um ajuntamento. E Deus foi olhando, dando oportunidade para que o arrependimento surgisse. Porque a única maneira de fazer Deus mudar de ideia é o arrependimento. Se a pessoa não se arrepender, se a gente tiver com mágoa, com raiva, com ódio, com rancor, e não se arrepender, é até pecado você orar. Sabia? É pecado. Se você tiver com raiva, com ódio, com rancor de um irmão ou de uma pessoa, não ore, porque você deixa de pecar. Essa oração tua, minha, não chega em lugar nenhum. Deus apenas vai olhar e vai ver que cada vez mais a minha raiva, o meu ódio vai aumentando, e eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou cantando, e não há um movimento dentro de mim de um arrependimento daquilo, vai subir até Deus, e vai chegar um momento que Deus vai repugnar aquilo, Ele vai botar um ponto final, Ele vai dar uma oportunidade para que haja uma mudança, ou Ele entra com a mão dele, Ele entra realmente da maneira que Ele quer entrar, que pode causar até uma doença, pode causar uma grande prova, e às vezes pode a pessoa até perder o nome do livro da vida. Naquele dia, Deus vai dizer, haverá no grande juízo argumento, não vai ser um juízo que Deus, junto com os anjos, Jesus, a igreja, vai simplesmente dar a sentença e a pessoa sai de cabeça. Vai ter um argumento. A pessoa vai questionar. Mas por quê? Onde é que não estava correto? O Senhor disse que eu deveria fazer isso, eu fiz. Não era para ter pregado, eu preguei. Não era para ter cantado, eu cantei. Não era para jejuar, jejuei. E aonde é que está a falha? Qual é a razão que eu não vou entrar no reino dos céus? Por que eu não vou estar ali com a igreja, orando e buscando? Se eu estou vendo ali Paulo, José, Maria, Bernardo, Vicente e inúmeras pessoas que junto a gente cantava, louvava, pregava. Eu preguei para aquelas pessoas, eu era o pastor, a pastora, ou o evangelista daquelas pessoas. Eu era o dirigente do louvor. Eles cantavam, eles pulavam, eles gritavam. E qual é a razão? Aí Jesus vai explicar. E pode ser um detalhe. Ele vai dizer se tudo isso fazia, mas no teu coração tinha uma raiva, tinha uma mágoa, tinha um ódio que não conseguia deixar. Às vezes você deixava, no outro dia continuava. E esta é a razão pela qual não vai participar do grande banquete. Porque você não se santificou, você se sujou. E ainda vai dizer agora, afastai-vos de mim, maldito. Ali está o inferno, ali já tem o anticristo, o falso profeta, a besta e Satanás e os milhares de demônios. Agora você vai entrar lá. Aí a pessoa de repente fala, mas tudo bem, eu não vou entrar na igreja, vou entrar lá, mas entrei, morri e acabou, não. Você vai ser atormentado dia e noite para todo sempre, para saber que Deus é Deus. Que quem não estiver do lado de Deus, quem não entrar no céu, quem não cear na grande ceia do Senhor, vai ser comido por águias, vai ser ceado. Em vez dele participar, ele vai ser passivo, ele vai ser tragado. E não vai acabar nunca o sofrimento. E Jonas, ele está com medo.
A cidade tem muita gente, a cidade é perversa, é cruel, é mau. As pessoas daquela cidade, milhares delas, né, não acreditavam em Deus, adoravam outros deuses, matavam profeta, não estava nem aí para o Deus vivo, vivia o pecado, vivia a maldade, a crueldade, vivia a farra, a ganância e o orgulho. E aquilo subiu até Deus. E antes de Deus destruir, porque Deus falou para Abraão, Abraão perguntou para Deus: Senhor, tu vai destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, porque lá estava o parente de Abraão, o sobrinho de Abraão, Ló, e a esposa de Ló e as duas meninas. E Deus falou: Abraão, vou. E Abraão falou: Senhor, e se tiver 100 justos? E Abraão está pensando que vai ter 100, porque Sodoma e Gomorra tinha dezenas de pessoas. Para ter 100 é muito pouco. Se Deus falar: vou destruir Setor, Senhor, mas tu vai destruir essa cidade. Quantos mil habitantes tem aqui? Uns 70 mil. E se lá tiver 100 justos, eu quero ver. O Senhor destrói? Aí Deus vai dizer: se lá tiver 50, eu não vou destruir. Abraão se abismou. Como não vai, mas não tem? Senhor, se tiver 50. E Deus diz: 50 justos eu não destruo, Abraão. E Abraão começa a ficar preocupado, porque ele está perguntando demais a Deus. Ele é tão humilde, tão temente, porque quando a gente busca Deus, a gente tem até que pedir permissão. Eu tenho que pedir: Senhor, eu não posso nem orar. Senhor, eu não tenho nem condições de pregar nem de cantar. Me perdoa, Jesus, para eu poder cantar. É tão honrado, é uma honra tão enorme eu falar no teu nome, que eu não sou merecedor, Senhor. Eu sou um pecador. Pedro falou: afasta-se de mim, Jesus. Por favor, sai, Senhor. Eu sou um pecador, o Senhor não pode estar ao meu lado. O Senhor é santo demais, eu não sou nada. E Jesus diz: Pedro, se eu não estiver perto de você, se eu não lavar teus pés, tu não entra no reino dos céus. Eu quero ser humilde, Pedro. Eu sou humilde, Pedro. Você tem que ser que nem eu. Você tem que aprender que é assim as coisas santas. É humildade, é busca, é simplicidade, é entrega. E quando Jesus diz para Jonas, Deus diz para Jonas: vai. Jonas pensa: tem gente mal, é ruim, é cruel, é perverso, mata profeta. Primeiro, eles podem me matar. Segundo, não merece. Eles têm que morrer queimado. Manda mesmo a tua ira e destrói esse pessoal. Não vou levar essa palavra lá, não. Eles não merecem. E Jonas esquece que nós não merecemos. É porque Deus é Deus. Jesus é Jesus, é amor. Não tem. Eu não mereço nada. Mas Ele vai continuar me amando. Porque Ele não é da qualidade minha. Ele não é ruim. Eu não vou amar condicionalmente. Eu não vou gostar do meu amigo porque ele me faz bem. Jesus ama o inimigo porque Ele é amor. Se ele mudar essa estratégia, ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser amor. E nós temos que amar conforme Jesus ensinou. Não é porque o outro merece, mas é porque Jesus brilha em mim e eu tenho que brilhar o reflexo e amar o outro. Incondicional, sem levar em condição o isso ou aquilo, ou porquê ou para quê. E Jonas foge. Só que ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém. Deus enxerga debaixo da terra, em cima, em todos os cantos Deus enxerga, porque Ele é Deus. Se Ele não enxergasse 100% em todos os cantos, Ele não era Deus. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vê tudo e todos aonde estiver. Ninguém se esconde da presença de Deus. E Jonas tenta. Ele não vai pregar o evangelho em Tarsis.
Ele não vai mudar a ideia. Eu não prego aqui, mas prego ali. Ele fugiu, ele se escondeu, ele fugiu de cidade. E ele vai, quando ele chega no porto, o primeiro navio que vai sair vai para Tarsis. Ele diz: eu vou pegar esse. Compra a passagem. Está cansado, está com medo, está assustado, está com baixa estima. Porque quando a gente está fugindo da presença de Deus, vem o reflexo do cansaço, os olhos ficam estranhos, o rosto fica ruim, a cabeça, a pessoa está cabisbaixo, o autoestima muito baixo, vergonha, tudo vai refletir no semblante. E ainda vem a profundidade do sono. Jonas dorme cansado, com medo, achando que Deus está vendo ele. Mas os marinheiros não estão. E Deus ordena o mar. É um Deus desse que nós temos que adorar. É um Deus que pode, meu irmão. É um Deus que pode falar para o mar: cala-te. E sem conversa, o mar não tem ouvido, não tem olho, mas obedece. Porque até a tristeza, Deus ordena, ela salta de alegria. Até a tristeza se torna alegre com a ordenança do Deus vivo. E Deus ordena o mar. O mar fica violento. O mar começa uma tempestade do nada, fora de época. E os marinheiros sem entender, e o navio vai rachar no meio, e o vento continua mais, e eles não sabem o que fazerem, eles não estão sabendo do que Jonas fez. E Jonas levou o erro, o pecado, a maldade para aquele local. Por quê? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem muita gente que já foi preso, inocente, porque andou com alguém que não deveria, e na hora do babado, ele foi pego também. A polícia vai entender que ele também é culpado, até ele provar o contrário. Mas se não andasse com aquele malfeitor, ele não iria pagar. Ah, mas eu posso ir pregar o evangelho? Posso. Posso entrar num centro de macumba? Posso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal te sucederá. Porque quem tem o Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Jacó, não tem medo, porque está sob a proteção de Deus. E Jonas esqueceu que Deus estava sobre ele, que aquele povo que matava profeta não mataria ele, que aquele povo que adorava deuses estranhos não tinha problema, porque Deus estava com Jonas. E Deus está conosco. E se Deus estiver conosco, não tem mal para nós. Se acontecer é porque Deus quis, porque até o mal, dependendo da circunstância, se torna uma coisa boa. A gente lá na frente vai dizer: realmente eu achei que era muito ruim, mas eu descobri que foi bom para mim ter acontecido aquilo. Às vezes a gente, quando menino, o pai bate, corrige a mãe, e a gente diz: ah, esse meu pai poderia morrer, minha mãe também poderia, de maneira inocente, porque quer se livrar da chamada, dos puxão de orelha, quer ter uma vida livre, quer viver a vida que quer. Às vezes tem 10, 11 anos, vou sair de casa, porque não tem condições de sobreviver só, mas diz assim, que é coisa das crianças, dos adolescentes. Ou seja, e o pai está corrigindo. Aí quando chega lá na frente, a vida dele muda. Ele diz: se meu pai não tivesse me corrigido, eu poderia ter mudado de rumo. Mas graças a Deus é o meu pai que me corrigiu, me chamou a atenção, me botou no caminho correto. Hoje eu posso dizer que sou vencedor. A gente vai reconhecer lá. E muitas coisas que Deus corrige agora, lá na frente a gente vai dizer glória, porque achava que de repente era ruim, mas a gente vai perceber que foi o melhor. E aqueles marinheiros lançam sorte e começam a lançar. Cada um invoca seu Deus para ver o que está acontecendo. E não há Deus que possa mudar a história se não for o Deus do pastor William. Se não for o Deus da missionária, não clame. Não clame pelo Deus de Faraó.
mas pode clamar pelo Deus de Nabucodonosor. Que Deus falou: ai daquele que tocar no meu servo Nabucodonosor. Era um homem mau, era cruel, levou o povo cativo, mas houve arrependimento, reconheceu que só Deus é Deus, irmãos. Se a gente reconhecer que Deus é Deus, acabou. Tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, tudo é maravilhoso na vida nossa. E intercede pelo parente, pelo irmão, pela irmã, pela família, porque tudo vai ser bom, porque só Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E quando ali Jonas, chega ele, o marinheiro olha e diz: o que é que esse rapaz está aí nesse sono profundo? Está todo mundo aqui querendo uma saída, desesperado, e você está aí. E lançaram a sorte, caiu sobre ele. E ele disse, ele foi até honesto, porque muita gente às vezes, em vez de abrir a boca e confessar, fica calado e o outro paga. Já aconteceu muito isso. A pessoa dizer: não, fulano, eu realmente me equivoquei, menti, entendi errado, o errado é eu, não é ele, e fica quieto. E de fulano, tu tem certeza que tu está falando a verdade? Principalmente menino diz assim, né? Tenho, não fui eu não, foi meu irmão. Mas tu tenho. Aí o irmão toma uma surra que não merecia, e o outro irmãozinho, ou irmãozão, ficou calado. Se ele fala: não, mamãe, papai, eu que errei, aquele que apanhou não apanharia, e o pai poderia até relevar, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. É a verdade. Às vezes não foi emprego. Ah, eu não fui porque deu dor de cabeça, Não, chefe, deixa eu dizer a verdade. Eu não vim por isso, por isso, por isso. Se achar que isso vai custar a minha demissão, eu vou ser demitido, mas com a verdade. Porque a verdade liberta. E ele vai dizer: rapaz, você fala a verdade, eu gostei disso, vou promover você. Porque é a verdade que constrói. Porque a verdade vem de Cristo, a verdade é Deus. E Jonas diz: sou eu o problema. Eu sou hebreu, sou filho de Deus vivo, é o Deus da terra e do céu, não há outro Deus. Vocês estão perecendo e vão perecer por minha causa. Me lance no mar que acaba o problema de vocês. A viagem vai seguir, tudo dentro daqui que foi programado. Aí os marinheiros se admiram. Gente, que homem é esse? Que Deus é esse? Que faz essa água ficar do jeito que está o mar e de repente vai ficar calmo. Esse Deus é o Deus mesmo. Esse Deus que eu estou invocando, que não fez nada. Não, e todos ali admiram e se converte ao Deus de Jonas. Ou seja, viu que só Deus é Deus. Faraó disse, quando ele viu todos os cavaleiros e os carros dentro do mar: o Deus de Moisés é Deus. O Deus de Moisés é Deus, porque não tem outro que possa fazer maravilhas que nem Deus fez. Não tem outro que possa amar que nem Deus me amou. Me tirou lá da lata de lixo, do desprezo do mundo. Me tirou lá da beira da morte. Me tirou lá do mundão. Ele é Deus. Ele é Deus. Só esse Deus é Deus. E Jonas é jogado no mar. Só que os marinheiros, convertidos, começam o coração a quebranta. E eles pensam: eu não posso jogar esse homem no mar. É a morte. Não tem outra saída. Não dá para ele nadar. Ele pode ser o melhor nadador. Vai morrer. Não tem jeito. E começaram a clamar. Dizer: ó Deus, não deixa o sangue desse homem cair sobre nós. Se fosse outro, falar: manda logo esse desgramado logo. E eles estão ali: não deixa. E o mar está querendo quebrar navio. E eles estão ali pedindo a Deus. E joga Jonas. Quando ele joga Jonas, quando o problema teu está difícil, que você está no mar, na escuridão da noite, que não vê alternativa, Deus manda os anjos para te socorrer.
Deus manda os anjos para te carregar no colo, porque você está cansado. O teu fardo está pesado. O jugo está desigual. É todo mundo te julgando de maneira desigual, como você sendo sempre a última, a única que está errada. Nem um pinguinho de certeza, de verdade. E Deus manda os anjos, carrega meu filho, minha filha no colo, que está cansado. E o teu fardo fica mais leve, o teu jugo fica mais suave, porque Deus fala, dá o meu jugo para ele. É igual, é um jugo mais leve. E você confia em Deus e Deus te carrega. E Jonas é jogado. E Deus olha. E Deus vê. Aquilo ali foi uma fraqueza desse rapaz, desse meu servo, desse profeta. Ele ficou com medo. Foi um momento de tristeza. E Deus fala para o grande peixe, que pode ser a baleia, porque na época não tinha como classificar seres vivos. O único peixe hoje conhecido que há a possibilidade de uma pessoa respirar dentro é a baleia, porque o ar da baleia está lá dentro, o oxigênio. Ele pode respirar para não morrer. E lá dentro ele está protegido, porque não tem água para matar ele. Ou seja, nas condições que Deus ordena. E Deus ordena a baleia. De repente essa baleia está lá nos Estados Unidos. Essa baleia de repente está lá no Israel, na França. E tu está aqui no Brasil. E tu está cansado. E tu não aguenta. O mar quer te matar. A dificuldade, o sufoco, o julgamento, a zira, a crueldade, o cansaço do mundo, a fadiga, o pecado, a solidão. E de repente Deus ordena, vai agora. E o anjo sai do céu, em questão de segundo já está te aparando, te cuidando. E de repente essa baleia está a milhares de quilômetros. Deus diz para ela, vai agora. Porque Jonas com 3 minutos, dentro de uma realidade humana, morre. Não tem oxigênio, vai começar a beber água e vai morrer. Mas eu não quero que você demore. Ah, mas eu estou lá nos Estados Unidos. Vá num relâmpago. Contrariei a lei da química, da física e da natureza. E de repente a baleia passa. Traga Jonas. Jonas está lá na escuridão. Ele chama como se estivesse no inferno. Sem luz, sem ar, sem ar ele tem, sem luz. Medo, cansaço, o julgamento. O diabo começa a acusar ele. Você está assim por isso, por aquilo. O diabo acusa a gente. Às vezes você está assim, o diabo entra e realmente, eu não mereço, eu não presto. Quando a gente fala isso de uma forma humilde, é bom, porque a gente está se reconhecendo. Mas quando é uma forma negativa, para a gente destruir a gente mesmo, porque o maior inimigo nosso somos nós. O maior inimigo meu, primeiro é o diabo, mas eu estou falando no mundo secular, sou eu. É uma guerra danada. O meu espírito quer adorar. E a minha alma diz, não vai. É uma guerra violenta. Inimigo. Só que Jonas, a baleia engole ele. E ele lembra que existe o Deus de Israel. Porque se a gente lembrar de Deus, todos os momentos, maravilha. Mas se no momento da angústia, da tristeza, do choro, a gente lembrar que Deus é Deus, resolve o problema. Jacó saiu em rebeldia da casa dele, traiu o pai, enganou o irmão Esaú, roubando a primogenitura, pegou um prato de comida de lentilha, que ele poderia dizer, não, Esaú, larga de ser bobo, rapaz, come dessa comida aqui, aonde que eu vou pegar a primogenitura? A primogenitura era muito mais do que herança, era o poder. O filho mais velho é quem tomava conta de tudo. Ou seja, a herança não era assim. O pai tem 100 milhões, tem 10 filhos, dá 10 milhões para cada um. Não. O pai tem 100 milhões, os 100 milhões fica na mão do filho mais velho. Ele vai administrar os demais, para não enfraquecer os recursos. Porque se der 10 para um, 10 para outro, de repente enfraquece, e o outro, o pai, a herança, o nome, a história,
vai por água abaixo. Então era muito mais do que isso. O que ele fez? Aproveitou o momento de fraqueza do irmão. Agora é meu. Fugiu. Ficou 21 anos longe, mas com a memória. Um dia eu tenho que acertar a conta. Um dia eu tenho que me arrepender. Um dia eu preciso pessoalmente, rosto a rosto, face a face, reconhecer o erro meu e pedir perdão, mesmo que seja sob risco de morrer, que Esaú queria matá-lo. Mas na véspera, que vai ter um encontro dele com o irmão, ele descobre que ele precisava ter um acerto com Deus definitivo. Às vezes, uma certa vez, uma irmã lá da nossa igreja, ela estava passando por uma fase difícil, estava triste, deprimida naquele momento. As coisas que às vezes ela pedia, não sabia o certo, se aconteceu ou não. E ela estava muito bem, buscando a Deus, louvando, levita. Aí ela chegou num dia e falou: Deus, na casa dela, se tu é Deus da minha vida, não é se é Deus, que Deus é Deus, mas se o Deus de Israel, o Deus de Eliseu, o Deus de Jacó é o meu Deus, se eu te agrado, se eu realmente estou no caminho de te adorar, hoje eu estou passando por isso, preciso urgente de uma visita. Eu necessito de ver pessoas. Eu preciso falar e também ouvir. Que isso possa acontecer no dia de hoje. É forte. Chega a Deus, porque sai de um coração sincero. E ela continuou os quefazeres da casa dela. Segundo ela, 2 horas depois chega eu e a pastora. Vamos aqui, viemos aqui, como é que vai? Vamos tomar um café aí junto. E ali ela falou isso e testemunhou. Porque Deus é Deus. E se a gente buscar, Deus não nos deixa na mão. Uma certa vez nós estávamos lá naquela igreja, lá na beira da pista. Tinha, acho que umas 6 pessoas, 7. E eu vi que as irmãs estavam meio tristes. O semblante. Que até aquela hora, o culto de domingo não tinha tanta gente. A igreja não tinha muita gente mesmo. Mas ainda estava pouco. E já tinha dado a hora mais ou menos de chegar alguns. E eu buscava alguns no carro. Eu ia buscar no carro que eu tinha, buscava um bocado de gente. Os meninos iam atrás, na espinha, que tem o bagageiro grande. E aí cada um ia com um lápisinho de cor. Quando eu ia perceber, estava os coraçãozinhos desenhados. Quem foi o menino que desenhou aqui? Não sei, eu sei dizer que estava. Mas eu não esquentava com aquilo, não. Então, eu cheguei para as irmãs e falei: ó, vou lá buscar os irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui, para não ficar triste. Porque uma coisa eu vou dizer: Deus vai mandar um visitante para mostrar para mim e para vocês que Ele é o Deus dessa igreja. Que nós estamos no propósito de adorar. Assim como essa igreja está no propósito da família. A família é em primeiro lugar. Se não tiver família, não tem nada. A família, ela tem que estar. Isso é um propósito muito abençoado. Poderia ser um propósito de riqueza. Vamos fazer cartinha para Deus dar isso. O que tu quer? Ah, eu queria isso, aquilo, outro. Um ano de propósito para todo mundo terminar o Natal com dinheiro no bolso, com coisas material. Por que adianta? Quanta gente está rico, ganhou na Mega Sena, ou talvez tem milhões, e é guerra dentro da casa, guerra na família, guerra. Para quê?
E uma hora dessa, num lugar desse país ou do mundo, tem um casalzinho que trabalhou o dia todo, foi dormir porque não tem luz elétrica, e estão tudo felizes, os meninos às vezes descalços, correndo para cima e para baixo, se livrando de uma cobra, de um sapo, de uma coisa, e está todo mundo ali felizinho, abraçadinho, parecendo um bocado de gatinho no lado do papai, da mamãe, gato, né? Que o papai gato cai fora, mas a mamãe gata está ali, ou seja, aquelas crianças, todo mundo feliz. De repente as panelas tudo preta, porque não tem fogão a gás, é a lenha. E tem outros que tem milhões, está lá dentro da casa, com milhões dentro, e está com medo de ser preso da polícia, da corrupção. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adiantou? Aquele homem que humilhava Lázaro, ganhava tanta coisa, tinha riqueza, tinha fortuna, tinha alimentos. Lázaro nada tinha. Lázaro foi por seio de Abraão. E aquele homem ganhou o mundo, mas perdeu a alma, foi para o inferno. Então, o importante é isso, é a gente estar na presença, é ter Deus, é ter o propósito da família. Talvez você termine o Natal sem nada. Talvez você olhe assim, eu não tenho nada, não construí, não consegui, nem um peru, nem uma galinha, um frango, tem, mas tu tem alegria, tu tem paz, tu tem vida eterna, tu tem os filhos no caminho de Deus, enquanto tem tantos que vai terminar com tanta coisa e de repente os filhos estão na droga, está preso, está no... Ou seja, tu está ali, isso é propósito de família, de igreja que ama o irmão, que trabalha a base, que a base é a família. E Jonas, Deus ordena, e Jonas ora: Senhor, tem misericórdia, pequei contra ti, pequei contra o céu, fugi da tua face, manda eu voltar para Nínive. E Deus, eu estou acrescentando palavras, o sentido é esse, e Deus manda aquele peixe cuspir. Só que Jonas, ele poderia ser considerado talvez um maior nadador. Por quê? Porque a baleia, um peixe grande, vamos dizer assim, se ela chegar a uma certa altura da praia, ela vai encalhar e morre. Ela tem que estar em águas fundas. E Jonas, se a baleia deixa aí, como daqui não serve mais, a água do mar mata, porque já encobre. E aí não dá. O que esse peixe faz? Ele joga, cospe. E Jonas sai ali, ó, tipo pranchando ali. Quando chega lá na areia, ele cai. E ele vai para Nínive. Ele vai fazer a vontade, porque Deus diz: Jonas, aquele povo de Nínive não sabe nem o que é o braço direito da mão esquerda. Como é que eu não posso dar uma oportunidade? Se eles conhecerem minha palavra, pode ser que eles se arrependam. Eu não posso ser cruel, mau, perverso, que neles são. E Jonas sai pregando o evangelho na cidade. Deus está falando: arrependei-vos, o povo de Nínive. E uma coisa interessante, que quando Deus pega Moisés e manda Moisés para o Egito para libertar o povo, Moisés questiona: Senhor, mas como é que eu vou? O faraó quer me matar, eu não tenho palavra, não sei falar, como é que vai ser? E Deus dá para Moisés as orientações como deveria ser. E Moisés não vai com a cara fechada, ele não foge, ele não se esconde, ele vai feliz, alegre, o rosto está brilhando. Ele está um Moisés muito mais revestido do poder. Ele vai chegar em Faraó, o Faraó vai admirar: mas você, pensei que você estava morto, acabado. Estou vendo que você está jovenzão, semblante bonito, todo diferente. E ele vai, porque é Deus que capacita. Deus é quem capacita a gente para ir. Gedeão não venceu uma guerra com 300. Imagina, lavradores, homem do campo, homem que mexia com enxada, com pá, vai guerrear contra homens preparados, exército treinado, exército que se escondia até no buraco de tatu para pegar o adversário. Vai Gedeão com aquela turma toda e ele anuncia: os medianitas vão destruir a gente ou a gente vai ter que enfrentar.
Deus mandou ir enfrentar. Quem quer ir? Vai o povo, vai 32 mil. Gedeão olha, 32 é gente, muita gente, mas tá bom. E vai Gedeão. E Deus diz, Gedeão, tem gente demais, rapaz. Mas Deus, como é que tem gente demais? 32 mil, manda mais 100. Gedeão. Aí, quem tem certeza que vai para a guerra, vem. Aí volta. Sabe quantos mil volta? 22. 22. Só sobra 12. E Gedeão vai. 12 mil, como é que eu faço? 12 mil. 22 mil foices, inchada e pá a menos. E Deus olha de Gedeão, rapaz, tem gente demais. Mas como? Já foram 22. Faça uma prova, Gedeão. Faça uma prova, pastor William. Pede para o povo fazer aquilo que Deus botou no seu coração, para ver se eles vão fazer. Os que fizerem, os que você pode contar. Os que não fizerem, talvez você não vai contar com eles. Talvez não sejam os 30. Davi tinha 30 valentes. 30. Era capaz de vencer uma guerra de milhares. Morria pelo Davi. Uma vez Davi falou assim, comentou. Que vontade de tomar da água daquele poço. Os filisteus tomaram. Um soldado escuta e diz para outros, um dos 30, elite, nosso rei quer tomar água daquele poço. Aí os 30, mas como é que nós vamos lá? Lá é milhares de filisteus. Como é que a gente vai tirar água? Aí foram. Chegaram para Davi, Davi está aqui, rei. Vocês fizeram isso? Vocês arriscaram a vida? Foram lá tirar a água do poço? Como é que vocês conseguiram vencer os filisteus escondidos? Como é que vocês se esconderam? Meu rei, por ti a gente dá a vida. É fiel, meu rei, pode contar. Meu Deus, morro por ti, Senhor. A vida é boa, Senhor. Às vezes as coisas do mundo, tem coisas que é boa, mas eu morro por mundo por ti, Senhor. Eu abro mão da minha vida por ti, Senhor. E os valentes de Davi fizeram isso. Davi pegou o jarro de água, jogou, quebrou. Mas meu rei, não posso. De repente eles envenenaram o poço e eu vou morrer aqui. Eu queria ver a fieldade de vocês. O compromisso. A gente não negar. A gente dizer que Deus é Deus e acabou. Não independe. Já estou finalizando, viu, pastor? E Jonas segue, prega, e o povo escuta. O rei ordena: a partir de hoje, todas as pessoas, inclusive as crianças, devem se cobrir, e os animais, de pano de saco, de cinza, inclusive o rei e os ministros do rei, devem se cobrir de pano de saco e de cinza, e se converter ao Deus de Jonas. Pode ser que ele se arrependa do mal que será lançado contra nós. Observe uma palavra revestida de poder. Quando a gente aceita e bota ela em prática, tudo vai acontecer vindo da parte de Deus para nós. E eles clamam, e eles fazem o jejum, e roga, e pede, e termina aquele prazo. Deus se arrepende. Que Deus é esse, irmão? Que se mistura com gente. Qual é o teu Deus? É aquele Deus brindado, que está lá no céu, brindado, que não se deixa misturar com gente? Ou é o Deus que come
com pecador. Ou é o Deus que come com cobradores de imposto. Esse Deus vê a súplica, olha e se arrepende e diz: em vez de ir, minha ira vai benção. Vai as minhas bênçãos sobre eles, porque eles reconheceram que eu sou o Deus único. E nós temos que reconhecer que Deus é o Deus único. É o Deus que fez o céu, a terra e tudo que há. É isso que nós temos que fazer. Reconhecer. Porque quando Salomão apresentou aquele povo a Deus, Deus falou, 2 Crônicas 7,14, Salomão, esse povo que chama pelo meu nome, se ele se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou olhar do céu e vou sarar a terra dele. Se nós olharmos para Deus, se a gente se converter dos caminhos ruins, é caminho ruim, nós não temos que praticar o mal, não presta sair dele. Se converter, arrepender, jejuar, pedir, Deus vai ouvir do céu. E tu vai dizer: Senhor, se tu é Deus meu, tu é Deus, mas se eu estou agradando a ti, se eu acho graça nos teus olhos, se é teu querer, tua vontade, que seja feito dessa forma. E assim haverá de ser, porque Deus é único. Deus é meio, Deus é princípio, meio e fim. Deus é antes que tudo existisse. Deus já foi, Deus não foi algo que vai preparando. Deus é Deus desde o começo. O mundo modernizou. Muita gente se pergunta, talvez até um de nós: será que tudo que está aqui, de repente não encaixaria alguma coisa? Porque modernizou isso, aquilo. Isso está tão assim, eu não estou tão dentro, porque eu queria também uma coisinha da modernidade. Deus é Ele lá. A ciência vai multiplicar. Vai chegar momento que quem está certo, que nem Jesus disse, vai dizer: eu acho que eu estou errado. Vai chegar momento que isso vai acontecer. Mas continue certo, irmão, que você está correto. Porque a palavra de Deus você segue. E quem segue a palavra de Deus contraria o mundo. Amém? Agradeço a oportunidade. E as palmas louvam o Senhor.